A previdência privada deixou de ser apenas uma alternativa voltada à aposentadoria, viu, gente? Passou a ocupar um papel mais amplo no planejamento financeiro das famílias brasileiras, viu? Com o aumento da busca por segurança, organização patrimonial e estratégias de longo prazo, vem ganhando cada vez mais espaço entre os investidores de diferentes perfis. E para entender melhor esse cenário, eu convidei aqui comigo o Christian Maicon de Cristo, que é assessor de investimentos. Boa tarde, Christian, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece, um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Ô, Christian, a gente vê que cada vez mais a previdência privada está sendo usada não só para aposentadoria, mas também como parte do planejamento financeiro das pessoas, né? Concordo. A gente percebe no dia a dia que as pessoas estão deixando de lado aquela ideia de que a previdência é só para a aposentadoria, o que de repente, Fernanda, é a finalidade nobre do produto, ou seja, eu acumulo patrimônio pensando num complemento lá na terceira idade, nos 60 a mais, para olhar para esse instrumento, né, para esse produto, como uma maneira também de acumular para outros objetivos, como, por exemplo, um intercâmbio, faculdade dos filhos, uma viagem, um casamento. Bom, as finalidades são diversas, mas a gente está falando de longo prazo. Sem sombra de dúvidas, é um produto voltado para o longo prazo. Legal. Você tem dúvidas sobre previdência privada? Manda no nosso WhatsApp 991 17 0028. Já estou com o celular na mão, então aproveitem e perguntem tudo aqui para o Christian, que ele é especialista no assunto, vai tirar suas dúvidas aí, tá? O nosso assunto de hoje é previdência privada. Agora, Christian, de que forma que ela pode ser usada no planejamento financeiro patrimonial e das famílias brasileiras? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, é um instrumento onde eu crio disciplina, todos os meses eu estou lá aportando, estou lá guardando, e esse efeito dos juros compostos, né? Eu sempre uso a expressão da bola de neve, ela vai jogando a nosso favor. Mas não é só isso, não é só um investimento que permite com que a gente possa acumular patrimônio. O produto em si, Fernanda, ele nos permite pagar menos imposto dentro da lei, dentro da regra do jogo. Né? A gente tem benefícios fiscais dentro dos planos de previdência. E a partir da previdência, em vida, eu, titular de uma previdência, de uma forma bem organizada e racional, posso planejar a sucessão patrimonial da minha família. Ou seja, eu vou definir quem e como vai utilizar o dinheiro que eu acumulei ao longo de uma vida. A gente chama isso de sucessão patrimonial. Então, é um produto muito completo. A gente consegue definir isso com antecedência. Com certeza, com antecedência, né? É lógico que ainda no Brasil, de certa forma, é um tabu falar de morte, de sucessão. Mas eu falo assim, Christian, que a única certeza que a gente tem na nossa vida, qual é? É que a gente vai morrer um dia. Assino embaixo. E é uma discussão que a gente vem trazendo para a sociedade, participando de programas, né, de televisão, fazendo palestras, atendendo as pessoas, para que realmente o diálogo faça parte das famílias e em vida a gente possa tomar uma decisão consciente, porque, como você bem trouxe, a única certeza que temos é que daqui a pouco não estaremos mais aqui. Então, através da Previdência, eu possibilito com que a minha família, quem ficou, por exemplo, não tenha que pagar as custas de um inventário, por exemplo, né? Honorários advocatícios, hoje mais ou menos aproximadamente 20% de um patrimônio, se ele for para inventário, é só de custas, é só de honorários advocatícios. Então, eu minimizo a minha família desse impacto financeiro. Porque a própria morte já é um impacto para a família, né? Já é uma coisa terrível, um luto muito grande, um luto muito grande. E aí ter que lidar com tudo isso, com todos esses gastos extras que não estavam previstos, é muito pesado. Ainda mais se é uma morte inesperada, né? Uma tragédia que, infelizmente, muitas das vezes bate nossa porta. Então, o titular de uma previdência, além de acumular dinheiro para ele mesmo desfrutar, talvez numa terceira idade ou com seus 45, 50 anos, ele está deixando um legado financeiro. E não é um legado, Fernanda, só para esposa, o esposo e filhos, mas também para qualquer outra pessoa. A lei diz que pelo menos 50% daquilo que eu acumulei, sim, tem que ficar para cônjuge e filhos, mas eu posso deixar para o irmão, para o sócio, para o amigo, para o sobrinho. Então, é um produto de investimento muito democrático. Agora, o que tem feito a previdência privada crescer tanto no Brasil nos últimos anos, na sua opinião, Christian? Bom, são vários motivos. Eu entendo que o primeiro deles é o próprio desenvolvimento do produto. Cada vez mais a gente vê a indústria de previdência criando novos fundos de investimentos, porque, Fernanda,
Previdência é o nome por fora. Aham. Aonde está o nosso dinheiro aplicado são fundos de investimentos diversos. A gente está falando de mais de 3 mil fundos no Brasil. Tem Muita coisa. estratégias para todos os bolsos e gostos. Sim, sim. Hoje Às vezes a gente fala, ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, para fazer previdência privada, não, porque acha que é um valor absurdo, Fernanda, né, para 50 começar. reais. Hoje, Não. assim, olhando de maneira geral o mercado, a partir de 50 reais. Então é um valor super acessível. Sim, com certeza. A indústria hoje conta com aproximadamente quase 2 trilhões de reais, mais ou menos aí 11 milhões de brasileiros possuem o produto de previdência privada. E eu costumo dizer o seguinte, depois da pandemia, começou uma disseminação da educação financeira no Brasil numa velocidade muito maior do que a gente tinha antes. Graças a Deus. Graças a Deus, vários influencers, profissionais indo para as redes sociais, as instituições financeiras. Inclusive, o Banco Central criou uma espécie de uma lei, digamos assim, que obriga com que determinadas ações sejam cumpridas ao longo de um ano, justamente para levar o quê para as pessoas? Informação. Porque, como eu sempre falo, com boas informações a gente vai, com certeza, tomar boas decisões. É verdade, com certeza. Agora, qual que é a diferença, Christian, entre as opções de planos e como que o investidor deve escolher entre eles? Bom, tradicionalmente as instituições vendem 2 planos. São 2 sopas de letrinha, né? Uhum. O PGBL, P de pato, e o VGBL, V de viagem. Basicamente, um ou outro tem como característica a sua declaração do imposto de renda. Ou Certo. seja, se eu contribuo para o INSS e tenho minha declaração no modelo completo, eu posso contratar um PGBL, até porque eu vou ter benefícios fiscais. Eu vou pagar menos imposto dentro da lei. Tá. Agora, não declaro ou estou na modalidade simplificada. Aí eu já devo contratar um VGBL. Apesar que, dependendo das circunstâncias, a gente pode contratar os dois. Então, isso vai ser muito personalizado. Você comentava sobre o que escolher do ponto de vista de estratégias. Isso, Fernanda, depende muito de cada pessoa. Por quê? Nós temos o perfil, né? O perfil conservador, moderado. Isso é o apetite a risco. E como eu comentei, são mais de 3 mil fundos no país. São muitas estratégias. Momento de vida. Talvez a pessoa seja um perfil, Fernanda, moderado. Ela tem um certo apetite, mas o momento de vida dela é mais cauteloso, talvez está com algum problema mais sério, uma doença na família, então ela vai ser mais cautelosa na tomada de decisão. A capacidade dessa pessoa de todos os meses aportar, guardar, quanto que ela pode ou não pode. Isso também muda um pouco a recomendação. Então, é uma série de variáveis que a gente tem que discutir de forma personalizada. E mesmo guardando, investindo pouco na previdência privada, já é possível ter bons resultados no futuro, Christian? Às vezes a gente tem aquela ideia, né, que o patrimônio parece que ele já nasce grande. Não, o patrimônio nasce pequeno, é com constância, é o hábito, né, Fernanda? Eu agora há pouco dizia que a grande maioria dos fundos, a partir de 50 reais, já é possível aportar. Só que aí vem o passo da educação financeira. Eu sempre falo assim, para mim me tornar um investidor todos os meses, eu tenho que aplicar na origem. O que é aplicar na origem? O dinheiro veio na minha mão, salário líquido. Eu não posso já começar a disponibilizar esse dinheiro para o meu padrão de vida. Eu tenho que fazer compromissos comigo mesmo. Caixinhas de curto, de médio e de longo prazo. Colocar objetivos por detrás. Isso vai me gerar um comprometimento maior de não só abrir um investimento mensal, mas todos os meses investir. Fernanda, hoje de cada 10 brasileiros, menos de 4 investem. 30% das pessoas não têm reservas e aqueles que têm, apenas 3% têm reservas acima de 5 anos, que seria o longo prazo. Quer dizer, na verdade, o início do longo prazo. É muito pouco, 3%. Pouca preocupação com o longo prazo. Se a gente olhar a questão da idade, estamos avançando em expectativa de vida. 78 anos hoje é a média pelo IBGE. Sim. Para envelhecer custa caro, para uns mais, talvez para outros um pouco menos, isso vai depender de uma série de coisas, mas a gente está vivendo mais. E aí, com qual qualidade de vida financeira? A gente tem que se perguntar isso todos os dias, Fernando. É verdade, concordo plenamente, Christian. E olha, é assunto que vai render muitas entrevistas ainda com você aqui. Eu quero que você volte, Com viu? certeza, a gente está à disposição. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigada. Até mais.